eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um episódio do Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. Caso você não conheça o Ficcionário, tem outros 2 episódios que eu falei sobre os temas spoiler e cliffhanger. Falei o que são esses termos, a história deles. Os vídeos são bem legais, vão ver aqui na descrição. E dessa vez o termo é spin-off. Spin-off. Esse é um termo que tem recebido cada vez mais destaque nas notícias sobre filmes, séries, jogos. Agora, além das continuações, muitas franquias têm prequels, spin-offs, reboots, e eu posso falar sobre esses outros termos também em outros vídeos do Ficcionário. Mas dessa vez vamos falar de spin-off. E como um dos exemplos desse vídeo, eu vou usar a franquia Animais Fantásticos, que é ao mesmo tempo um spin-off e uma prequel da franquia Harry Potter. Por isso esse vídeo aqui tem o patrocínio da lindíssima editora Rocco, que lançou aqui no Brasil o roteiro completo em português de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, que é o último filme do Wizarding World, ou seja, do mundo bruxo, que é o universo cinematográfico que surgiu aí a partir de Harry Potter. É o roteiro todo impresso em forma de livro com todas as cenas que a gente vê no filme. E isso é especialmente bom pra quem quer saber todos os segredos, porque tem todas as falas dos personagens, ou seja, é cheio de informação. E a capa é nesse estilo lindo, ó, tá vendo que ele até reflete a minha luz? É um estilo semelhante ao usado na capa de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é o roteiro anterior, mas ele tá com essa cor linda, caso vocês não tenham reparado aqui no cenário, né? Eu gosto de azul, e tá esse azul super bonito aqui. Então, se você curtiu o filme ou é fã do mundo bruxo, vai atrás desse roteiro, porque a edição tá muito incrível. O roteiro chegou às livrarias já completamente traduzido pro português no dia 1º de dezembro. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição. E agora eu vou conversar com vocês sobre o significado de spin-off. Spin-off, assim como os nossos 2 termos anteriores, vem da língua inglesa. Ele pode ser escrito principalmente de 2 jeitos. Tem gente que escreve spin-off, né, tracinho off, e tem gente que escreve tudo junto. Eu gosto mais de usar hifenizado, não sei vocês. E no dicionário Oxford, spin-off é definido como um subproduto ou resultado consequente de um projeto maior. Ou seja, quando a gente pensa em cultura pop, porque um parênteses aqui, também existe spin-off de empresas e tudo mais, mas quando a gente pensa em cultura pop especificamente, o spin-off é um produto que surge como uma ramificação de um produto principal. Então vamos supor que eu tenho uma série que tem um grande público e eu decida lançar uma segunda série que tem uma outra história que se passe nesse mesmo universo. Ou que eu tenho um personagem de videogame que ficou famoso por um certo estilo de jogabilidade, por exemplo, plataforma, e eu decida fazer um outro jogo com um outro tipo de jogabilidade completamente diferente, por exemplo, um RPG, só que mantendo o mesmo personagem. Ou então um jogo de tênis, ou de corrida de kart, ou um jogo de puzzles que você tem que empilhar um monte de remédios, pode ser também. A questão é, o que do produto principal vai se ramificar? Vai ser o local onde a história se passa? Vai ser o mesmo universo? Vai ser um personagem que vai estar nessas 2 obras? Às vezes até o conceito usado para contar a história pode ser reproduzido em outra obra, e isso é considerado um spin-off. Calma que eu vou explicar tudo isso com mais detalhes depois. O importante para ser um spin-off é que essa nova obra, seja série, filme, livro, jogo, tenha algo a ver com a obra original. Se a gente pensa em marketing, o motivo para spin-offs existirem é muito fácil de entender. Se o público já é fã de determinada obra, a audiência já vai conhecer alguns dos elementos apresentados nessa obra nova. Então quem é fã do trabalho original tem mais chance de se interessar por ler, assistir, jogar, etc. Por exemplo, uma criança normal dos anos 80 poderia não necessariamente se interessar por uma história protagonizada por uma princesa liderando uma rebelião. Mas e se essa princesa fosse a irmã gêmea do He-Man e fizesse as coisas quase igual a ele, bem parecida, e a estrutura dos episódios fosse completamente parecida com a do desenho do He-Man? E assim surgiu o desenho da She-Ra, que é um spin-off de He-Man, e todo santo episódio a She-Ra começava a abertura com: eu sou a Dora, a irmã gêmea do He-Man, exatamente para estabelecer essa conexão com a obra principal. Aliás, vai ter, ou já saiu aqui no canal, um vídeo sobre a nova série da She-Ra na Netflix, que tá muito legal. Se já tiver saído, a gente estiver no futuro aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição. Um fã de Harry Potter que se interessa por aquele universo e a magia e tudo mais, vai se interessar por uma história que se passe no mesmo mundo, mesmo que ela tenha personagens diferentes e se passe em uma época diferente. Às vezes isso torna tudo até mais interessante. E assim a gente tem como exemplo o sucesso de público de Animais Fantásticos e Onde Habitam e Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Ou alguém que gosta do formato de investigação de CSI pode se interessar por uma das séries derivadas, por exemplo, CSI Miami ou CSI New York, ou até séries que mudam um pouco o formato, mas se passam no mesmo universo de CSI
CSI, como Cold Case, que é uma série que eu adoro, inclusive. Mas spin-off não é uma coisa dos anos 2000, tá, gente? É uma coisa que existe já há bastante tempo. Lógico que foi reforçada aí pelo nosso século XX, a televisão e tudo mais, mas existem exemplos até da época de Shakespeare. Existe um personagem do Shakespeare chamado Falstaff, que tá na peça Henrique IV. E esse personagem ganhou a sua própria peça, chamada As Alegres Comadres de Windsor. Isso lá em 1602. E assim, existem histórias de que a rainha da Inglaterra tinha visto a peça Henrique IV e gostou muito desse personagem Falstaff e ordenou que o Shakespeare fizesse uma peça baseada inteiramente nele. Mas mesmo se essa história aí de origem não for verdadeira, o fato é que um personagem de uma peça ganhou a sua própria peça e ele virou o protagonista. Então, As Alegres Comadres de Windsor pode ser considerado um spin-off aí da primeira peça. Apesar de provavelmente o termo propriamente dito ainda não existir. Só por esse monte de exemplos que eu falei, deu pra perceber que spin-off é um termo guarda-chuva para vários tipos de obra, né? E apesar de ser tudo chamado de spin-off, a maior diferença tá no que foi levado de uma obra principal para uma obra derivada. Pode ser, por exemplo, quando uma série acaba e o personagem ganha a sua própria série. Friends, por exemplo, era a história de 6 amigos em Nova York. Aí, quando Friends acabou, fizeram uma série só pro Joey, um desses 6 amigos, que mostrava a história dele tentando se dar bem em Hollywood. Ou seja, mudou a ambientação, mudou o protagonista, mas ainda é um personagem que tava na outra série. Pode até ser quando a obra original ainda tá no ar, mas um dos personagens sai e ganha suas próprias aventuras em outra série. E tem até um exemplo brasileiro disso, que enquanto eu tava fazendo esse roteiro eu lembrei, tem os filmes do Crow, que era um personagem de novela. E aí ele ganhou seu próprio filme nos cinemas brasileiros e tudo mais. Se eu não me engano, teve até continuação. E às vezes a série não precisa nem acabar pra um personagem ganhar a sua própria série. Às vezes o personagem saiu, mas foi pra outro lugar, e existe uma série contando o que ele foi fazer. Por exemplo, Private Practice, que surgiu quando a Edison de Grey's Anatomy parou de trabalhar no hospital, e aí essa nova série mostrava a vida dela em Los Angeles. E spin-off não precisa durar só uma temporada ou um filme, não. Às vezes pode ficar super longo. A própria Private Practice, por exemplo, nossa, foi um trava-língua agora, né? A própria Private Practice durou 6 temporadas e teve mais de 100 episódios. O spin-off pode usar os mesmos personagens que a gente conhece, mas às vezes em períodos distintos da vida, e esse é o diferencial da série nova. Por exemplo, pode ser a versão criança dos personagens, ou a versão crescida, caso na original eles sejam crianças. Também pode ser um universo alternativo, isso é muito comum em quadrinhos. Tem, por exemplo, Marvel Zumbis, que os super-heróis têm vontade aí de comer carne humana, e aí a história se baseia um pouco nisso. Como eu falei de CSI, pode ser o caso de um formato também, caso seja um formato que seja reproduzível com outros personagens em outro ambiente. Então tem o CSI, aí vão fazer o CSI Cyber. Aí tem Law and Order, por exemplo, que tem os seus spin-offs. Um caso legal de spin-off é quando é um quadro do programa que ganha notoriedade ou o próprio pessoal da produção acha legal e aí isso se transforma no seu próprio programa. Por exemplo, o Pink e o Cérebro começaram a aparecer em 93 nos Animaniacs, mas eles só ganharam seu desenho próprio em 95, então eles eram um quadro que cresceu aí e virou seu próprio desenho. E você sabia que Drake e Josh pode ser considerado um spin-off? A série surgiu baseada em uma sketch que teve no show da Amanda. Quem viu o show da Amanda, gente? Era mó legal. E nessa cena os dois atores brigavam por um pedaço de camarão que eles achavam no meio do chão, assim, é estranho. A dinâmica deles foi tão boa que a galera da Nickelodeon decidiu que ia dar um programa próprio pra eles. E foi assim que surgiu Drake e Josh. Então, no último episódio de Drake e Josh, que na verdade foi o antepenúltimo porque eles passaram na ordem errada, mas era pra ser o último, a última cena foi exatamente o Drake e o Josh brigando por um camarão. Foi uma homenagem a essa primeira cena que originou a série de TV. Outro tipo de spin-off é quando você pega a mesma história, só que você reconta ela por uma perspectiva diferente. Por exemplo, isso é pros fãs antigos do Bloco X, tem esses livros aí que se chamam 50 Tons de Cinza, e existe um livro da mesma autora chamado Grey, que conta exatamente a mesma história, só que do ponto de vista do Christian Grey, que é o cara ali dos livros. E tem também o Rei Leão 3, Hakuna Matata, que na verdade não é uma continuação da história. Ele é ao mesmo tempo uma prequel e um spin-off que conta a história do Rei Leão na perspectiva do Timão e do Pumba. Eu vou explicar daqui a pouco como você classifica o que é prequel, o que é spin-off, porque é muito confuso. Mas tem vários outros tipos de spin-off, eu não vou falar todos aqui pra esse vídeo não ficar imenso, e eu acho que deu pra vocês entenderem. A importância aqui é o spin-off manter alguma coisa, algum elemento que seja reconhecível do original pro público, mas ao mesmo tempo não ser exatamente a mesma coisa que a obra original. Vai mudar alguma
coisa, seja a ambientação, a época, o estilo, a jogabilidade, caso seja um jogo, o personagem que conta a história, enfim. O importante é que exista alguma âncora que conecte essa história ao original. Por exemplo, Animais Fantásticos muda muita coisa em relação a Harry Potter. Muda a época, muda o figurino, muda a ambientação, muda o país em que a história se passa. Tem nos Estados Unidos, agora no segundo filme é em Paris. O protagonista é diferente, os temas tratados são diferentes, mas uma coisa não muda, que o universo ainda é o mundo bruxo, que é o mesmo em que se passa Harry Potter. Outra coisa que eu considero âncora em Animais Fantásticos também são os personagens que estão nos dois universos. O próprio Newt Scamander, ele é um personagem que está em Harry Potter, né? Ele escreveu Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um livro que está lá na época de Harry Potter em Hogwarts. Mas também tem âncoras mais fortes e reconhecíveis nos personagens, como o Dumbledore. Dumbledore é um personagem super importante em Harry Potter e nessa nova saga de filmes ele também é mega importante, então ele funciona super como âncora. Os jogos do universo do Mario, eles podem mudar completamente jogabilidade, estilo e tudo mais, mas os personagens ainda estão ali. Você vai ter o Mario, você vai ter o Bowser, o Luigi, a Peach, o Yoshi. Às vezes pode não ter todo mundo ao mesmo tempo, mas alguns deles você vai ter pra reconhecer facilmente. Além disso tudo, você tem símbolos, você tem temas musicais e até padrões de história que se repetem em alguns jogos. Por exemplo, a Peach ser sequestrada e o Mario ter que salvar. Aí, como eu falei do Rei Leão 3 lá em cima, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Prequel e continuação são spin-offs? Isso eu acho que depende muito do caso e também tem a ver com a minha opinião. Então, se a sua opinião for diferente, diz aí nos comentários o que você acha. Eu acho que depende do caso. E eles também não são a mesma coisa, mas eles podem coexistir. Às vezes essa linha fica muito confusa. O próprio Rei Leão 3, por exemplo. Eu diria que ele é ambos ao mesmo tempo, mas ele pende mais pro spin-off. Pode ser considerado uma prequel porque ele começa antes da história principal do Rei Leão. Ele começa quando o Timão e o Pumba se conheceram. Mas aí depois tem os acontecimentos todos de Rei Leão mostrados pelos olhos do Timão e do Pumba. É uma apresentação da mesma história com protagonistas diferentes. Então, na minha opinião, se encaixa do que eu falei antes, daquela categoria de spin-off. E por que eu acho que o lado de prequel não pesa tanto? Porque o foco é em dois personagens secundários. Então é muito mais uma derivação de Rei Leão do que uma prequel. Eu acho que eu consideraria mais uma prequel se fosse uma coisa, por exemplo, contando a história do Scar e do Mufasa, sabe? Mostrando a infância deles. Aí eu até poderia considerar mais uma prequel do que um spin-off, mas isso porque eles são mais centrais na trama do filme. Outro caso em que essa divisão é bem nebulosa, que eu acho bem interessante, é Better Call Saul. Ela é uma prequel porque se passa antes de Breaking Bad, mas é principalmente um spin-off, porque ela conta a história de um personagem que é de Breaking Bad, mas é um personagem secundário, que é o Saul Goodman. E apesar de ter muita coisa relacionada a Breaking Bad em Better Call Saul, o foco principal é na vida do Jimmy, que é o cara que se torna o Saul Goodman. Na vida de advogado dele, as relações dele, tem vários personagens que não tem em Breaking Bad. Tem personagens de Breaking Bad que aparecem? Tem, mas o foco é na história do Jimmy. Então Better Call Saul é realmente bem nebuloso, mas como o foco é em um personagem secundário, eu considero mais um spin-off do que uma prequel. Aliás, a gente considera Better Call Saul também como uma sequel, porque tem uns flashes pro futuro. Mas aí não vamos complicar as coisas mais do que elas já estão. Animais Fantásticos e Onde Habitam também é um caso interessante, porque eu não considero ele uma prequel, apesar dele se passar antes no mesmo universo, não sei o que, eu considero ele só um spin-off. Isso porque as duas histórias que eu falei agora se passam ainda, pelo menos começam um pouco antes, mas um tempo meio curto. Animais Fantásticos se passa muitos anos antes de Harry Potter. E apesar de ter o Dumbledore, não é uma história protagonizada pelo Harry Potter, obviamente, porque ele não tinha nascido e não ia nascer dentro de bastante tempo. Tem a questão das Relíquias da Morte, tem a questão da influência que as ideias do Grindelwald teriam no mundo quando o Voldemort surgisse, mas pra mim Animais Fantásticos é um spin-off puro, assim. É a história de outros personagens em outra época, só que no mesmo universo. As âncoras não são tão fortes assim pra chamar de prequel, sabe? Outra dúvida que surgiu enquanto eu tava fazendo essa pesquisa é se spin-off precisa ser feito pelo mesmo autor ou pelo mesmo estúdio responsável. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, eu acho que depende do caso. Por exemplo, a Margaret Atwood, que é a autora de The Handmaid's Tale, inclusive tem vários vídeos sobre The Handmaid's Tale, vejam aqui. Ela escreveu em 2005 um livro muito legal, que é A Odisseia de Penélope. Caso você não saiba, tem essa história aí muito antiga chamada A Odisseia, que é a aventura desse cara chamado Ulisses. E enquanto ele tá lá fazendo a aventura, a mulher dele, a Penélope, fica esperando em Ítaca anos e anos e anos e anos. E aí a história da Margaret Atwood é contando essa história da perspectiva da Penélope, a espera dela e toda coisa de que as notícias chegavam meio tortas pra ela e tudo mais. É muito interessante mesmo. Mas apesar de ser um livro maravilhoso, a gente tá
tá falando aqui, é ou não é um spin-off? Eu não consideraria um spin-off, eu acho. Porque não é necessariamente uma franquia se expandindo em outros rumos. É mais uma reinterpretação de um clássico. Eu acho que pra ser spin-off, o produto novo precisa estar dentro de uma mesma marca, sabe? Dentro do guarda-chuva de quem tem os direitos sobre essa marca. É claro que a Odisseia é domínio público, é muito antiga, mas eu tô falando agora de coisas mais novas. Eu acho que o spin-off ele tem que estar ali dentro da marca. Por exemplo, o Mundo Bruxo é uma marca guarda-chuva, tem tanto Harry Potter quanto Animais Fantásticos, que é o spin-off de Harry Potter. E tudo isso é dentro da marca da J.K. Rowling. Outro exemplo agora no mundo do mangá e do anime é Boruto. Boruto, pra quem não sabe, conta a história do filho do Naruto. E é escrita por outro autor, mas é ilustrada pelo cara que foi assistente do Masashi Kishimoto, que é o autor da história de Naruto. Então tá tudo lá na mesma marca, sob a supervisão do autor. Pensando em quadrinhos também, a gente tem a Turma da Mônica Jovem, que tem roteiristas diferentes da Turma da Mônica tradicional, se eu não me engano. Mas tudo isso tá dentro dos estúdios Maurício de Souza. No fim das contas, eu achei que esse vídeo ia ficar curto, mas falei um monte e ainda tinha mais um monte de coisa pra falar, só que eu decidi cortar. Por exemplo, spin-offs que se tornam mais famosos do que as franquias originais. Acho que um caso muito bom aqui no ocidente são os jogos Persona, que surgiram a partir de Shin Megami Tensei, mas entre o público geral acaba sendo mais conhecido hoje em dia. Vamos deixar essa discussão pra outro dia. Eu vou encerrar o vídeo aqui com uma curiosidade que eu fui procurar e existe um recorde de série com mais spin-offs. A versão mais atualizada desse recorde é de 2013, então se tiver alguma mais recente que você encontrar, deixa aí nos comentários. Mas quem tinha mais spin-offs naquela época era um tokusatsu. Isso mesmo, Ultraman, que existe aí desde 1966 e até 2013 o Guinness contou 27 séries relacionadas. E gente, nesses últimos 5 anos desde o recorde, teve mais um monte de coisa produzida de Ultraman. Inclusive mais spin-offs como Kaiju Girls, que é um anime que coloca os monstros gigantes que costumam ser enfrentados como se fossem menininhas fofas. Então vocês viram que não existem limites pra criar spin-offs das coisas. Quem sabe eu não faço um spin-off do meu canal? Diz aí nos comentários sugestões de outras palavras pro ficcionário. Vão conhecer o roteiro de Os Crimes de Grindelwald, tem aqui na descrição. Um beijo e até a próxima!